Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal Conceitos Teológicos. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso e hoje abordaremos mais uma vez uma das nossas lições da nossa revista Betel. Este trimestre, em particular, estamos estudando sobre o movimento pentecostal e hoje, nesta aula, abordaremos sobre um tema muito profícuo. A lição de número 3 nos fala sobre a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às escrituras. Talvez alguém vai se perguntar o que isso tem a ver com o movimento pentecostal, né? A reforma protestante, mas tem muita coisa imbuída, muita coisa a ver. Para não perdermos tempo, vamos para o nosso texto áureo, baseado no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, ao qual nos diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, conforme dissemos, Romanos 1,17. Texto de referência ou leitura em classe está baseado também no livro de Romanos, capítulo 1, versos 16, 17, 18 e 19. Leia com bastante atenção, no conforto, no aconchego do seu lar. Pois bem, como vai a sua fé? Esta é a pergunta. Abrimos esta aula com esta pergunta. Como vai a sua fé? Por que desta pergunta? Porque por vezes nós começamos as coisas muito bem. No trabalho, por vezes, quando você é contratado numa empresa de pouco, você chega no horário certinho, você tira a sua hora de almoço certinho, você obedece aquilo que o chefe fala ou determina, mas com o passar do tempo, passadas as experiências, os 3 meses, ou passado os anos, por vezes vamos relaxando, vamos deixando de obedecer às ordens da chefia, vamos por vezes chegando mais tarde da hora do almoço, vamos por vezes chegando atrasado no momento de trabalho, ficamos resolvendo problemas particulares quando deveríamos estar trabalhando, vamos relaxando e terminamos mal. No casamento também, por vezes, não é muito diferente. Por vezes, os cônjuges começam muito bem, o marido tratando muito bem a esposa no início do casamento, a esposa tratando muito bem o marido no início do casamento, mas o tempo vai passando e, por vezes, vai acontecendo de haver um certo relaxamento, e naquele relaxamento vai deixando de fazer algumas coisas que fazia no início e vai terminando-se mal. Isso é em tudo, é nos projetos, em tudo ao nosso redor. Por vezes nós começamos muito bem e terminamos mal. E por vezes nós podemos assim dizer que na igreja, na obra, na vida espiritual também não é muito diferente. Por vezes começamos bem e terminamos ou estamos agora, neste momento, muito mal. Daí a pergunta: como vai a sua fé? A reforma protestante foi algo que foi necessária, porque a igreja começou muito bem, mas estava vivendo um momento mau naquele período da Idade Média. Tudo começou muito bem. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que houve um grande mover do Espírito. O Espírito Santo moveu a igreja, as pessoas eram movidas pelo Espírito Santo e faziam prodígios, sinais, maravilhas, proclamavam o reino com ousadia. A igreja era perseguida, podemos assim dizer, e pelo fato da igreja ser perseguida, não ter o apoio do Estado, não ter o apoio de nenhuma instituição nesta terra, né? Houve perseguições por Nero e tantos outros que perseguiram a igreja de Cristo, que a igreja teve que se expandir, a igreja teve que correr, a igreja teve que proclamar o evangelho em outros lugares. E por onde passava um servo do Senhor, ele deixava a marca do evangelho. Ele proclamava o evangelho. O evangelho foi crescendo, crescendo. O tempo foi passando, né? Foi indo, e o evangelho foi se expandindo, expandindo a tal ponto, conforme diz aquele ditado: se você não pode ir com eles, junte-se a eles. E que eles perceberam que quanto mais eles matavam cristãos, mais nasciam outros cristãos, mais filhos na fé, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Não importava se lançava aos leões, não importava se lançavam nas grandes arenas. Quanto mais se matava a crente, mais crente brotava, parecia. Então, Constantino, ele resolveu usar dessa situação, né, e uniu
o Estado com a igreja, e a partir daquele momento todo mundo foi não de forma espontânea, não de forma livre, mas de certa forma de uma pressão, foi sendo convertida ao cristianismo. Os povos pagãos, eles foram se convertendo ao cristianismo de forma forçada, sua cultura foi sendo adaptada, né, ao cristianismo, a ponto de a igreja de então ela ter uma influência grandiosa sobre a sociedade de então. Que influência seria esta? Influência religiosa, influência cultural, influência política. A igreja, na época, ela tinha uma influência, um poder sobre todas as esferas da sociedade, a ponto de a igreja mandar e desmandar, né, em tudo o que havia ali. Durante a Idade Média, é por isso que também foi considerado por muitos, pelos historiadores, como Idade das Trevas. Durante esse período, a igreja dominava tudo. Dominava as ciências, dominava a política, dominava a sociedade, dominava o modo de ser de todos, era dominado pela igreja de então, a igreja católica de então. Eles dominavam tudo, a tal ponto de a palavra do Papa ser considerada uma palavra, quase que a palavra de Deus. Ele era considerado infalível. Note bem a ignorância nesse sentido. As pessoas não tinham a Bíblia para ler como nós temos hoje. Porque qual homem é infalível? Não existe nenhum homem que seja infalível. Todos nós já fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos passíveis a erro. Todos nós, por mais que queiramos acertar, como já bem dizia Paulo, miserável homem que sou, porque ele queria fazer o certo e fazer o errado. Então, até o mais devoto, o mais ligado à fé, aquele que busca mais fazer para Deus, ele vai em algum momento errar porque ele é homem. Então não existe palavra de homem infalível, o homem é passível a erro. Mas naquele tempo, devido à falta de conhecimento bíblico, a palavra do Papa era considerada infalível. Nós estamos fazendo esse breve resumo para chegarmos na Reforma Protestante, até que em 1506 se iniciou um grande projeto. O Papa Júlio II, ele começou um audacioso projeto. Ele queria construir a Basílica de São Pedro em Roma. Mas para aquele grande templo ser construído, precisava-se de recursos, dinheiro. Daí então começou-se a surgir, né, já vinha antes, né, desse período, mas ele começou a usar das indulgências para arrecadar dinheiro. O que significou as indulgências? Eles vendiam praticamente a salvação para vivos e para mortos. Acreditava-se quanto mais você contribuía com a igreja, quanto mais você dava dinheiro para a igreja, os seus pecados, de certa forma, eram perdoados, você comprava, de certa forma, podemos assim dizer, o seu pedacinho no céu, o seu pedacinho no reino dos céus. E até que ponto também acreditava-se que você também poderia comprar, né, a salvação para quem estava no purgatório, também uma outra doutrina da época, que acreditavam que se você comprasse aqui, você poderia salvar alguém que estava morto no purgatório, né, e ele poderia sair daquele lugar. E um monge chamado Martinho Lutero, lendo as Escrituras, compreendendo as Escrituras, daí a necessidade do povo de Deus ler, analisar as Escrituras para entender, para compreender o que está à sua volta, para não ser enganado. Martinho Lutero, que era um monge, estudado, estudioso, ele entendendo as Escrituras, ele entendeu que o justo ele viveria pela fé. Ele entendeu que a salvação era pela fé. Então ele começou a se revoltar contra as indulgências que eram ali pregadas na Alemanha. Ele começou a se revoltar contra as indulgências que o Papa definia como certo. Ele começou a perceber que aquilo tudo era balela. Começou a perceber que aquilo tudo era palavra de homem. Ele começou a perceber que aquilo tudo não levava a lugar algum, que estava contra as Sagradas Escrituras. Diante de tal, em 1517, ele fixou
95 teses que foram expandidas para o mundo de então. A imprensa, ali através de Gutenberg, né, a invenção de Gutenberg, começou a espalhar as 95 teses que Martinho Lutero fixou ali na porta daquela igreja, e começou-se a cair escama dos olhos, começou-se a ver a verdade, o povo começou a entender que aquilo tudo era palavra falível, factível de um homem que poderia errar, ou de um sistema que estava equivocado, né, vendendo algo, ou fazendo algo que estava contra as Escrituras. Daí então houve-se um grande movimento. Acredito eu que Martinho Lutero ele não queria, né, de certa forma, se desassociar da igreja de então, mas isso se tornou impossível, porque nada pode contra a verdade, a não ser a verdade. E a igreja de então não queria andar na verdade, então ficou difícil andar junto. Conforme a palavra, as escrituras dizem, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então já não havia acordo, então foi necessário uma cisão, uma separação entre a igreja de então, né, e aquele movimento iniciado por Lutero. Note bem que outros grandes homens já haviam, de certa forma, anunciado, pregado, já haviam começado movimentos, mas em Lutero foi o grande estopim que estourou a Reforma Protestante. Daí, então, nós podemos ver que surgiu aí os grandes reformadores. A lição nos mostra, né, grandes homens que foram aí, né, reformadores que trouxeram, né, para os seus devidos países, né, mudanças profundas através da palavra de Deus. E é interessante nós usarmos história para nós compreendermos o presente. Porque hoje nós assembleanos, por exemplo, nos orgulhamos de sermos pentecostais, mas a grande pergunta ainda: somos pentecostais ou precisamos avaliar, ver como está a nossa fé? Martinho Lutero avaliou que a igreja de então não estava andando no caminho certo. E por vezes nós precisamos fazer uma reforma na nossa fé. Por vezes nós precisamos nos voltar às origens. Martinho Lutero fez um movimento de volta às origens, às escrituras. E por vezes hoje nós precisamos também fazermos um movimento de volta às nossas origens. E quais são as nossas origens pentecostais? Né? O acreditar no Espírito Santo, acreditar no mover do Espírito Santo, acreditar na cura divina, acreditar no batismo com o Espírito Santo e com fogo, acreditar nas profecias, acreditar que o Senhor pode fazer através do Espírito coisas grandes e profícuas na vida do ser. Né? Este é o grande, vamos dizer assim, o ponto nevrálgico da doutrina pentecostal, acreditar no mover do Espírito. E precisamos, por vezes, vermos a nossa fé. Porque hoje em dia, por vezes, a palavra de homens estão valendo muito mais do que as Escrituras, tal como a palavra do Papa naquele tempo, naquele período. Porque hoje nós precisamos voltar, reavaliar, precisamos voltar às Escrituras. E quando eu digo voltar, se nós começarmos a falar daquilo que os nossos irmãos pregavam lá no passado, os nossos irmãos pentecostais pregavam lá atrás e se prega hoje, nós vamos ver que nós precisamos voltar e voltar muito às Escrituras. Nossos irmãos lá atrás pregavam coisas do tipo que, segundo o casamento, fora daquilo que a palavra de Deus determina, era pecado e levava para o inferno. Hoje se prega que as pessoas vão dar conta com Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Olha a bagunça que está hoje. Precisamos voltar, reavaliar. Nossos irmãos lá atrás pregavam que a fé era o suficiente para nós obtermos aquilo que nós precisamos de Deus. Hoje se prega que o dinheiro, você pode comprar a bênção com o dinheiro. Você tem que fazer voto, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando as Escrituras dizem que a fé basta, a fé é o suficiente, precisamos voltar à palavra. Hoje, se nós formos começar a dizer, a expandir aqui o que se é pregado hoje e o que as Escrituras dizem, nós vamos ver que precisamos voltar. Dar um passo atrás e recuar. Né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Você tem, como vai a sua fé? Será que não é hora de fazer uma reforma?
Hoje nós vemos as igrejas hoje, grandes igrejas, grandes templos, coisas lindas, bonitas, né, por vezes, mas será que o Espírito Santo, nós como pentecostais, o Espírito Santo está lá? O Espírito Santo está trabalhando? O Espírito Santo tem liberdade para trabalhar lá, porque em muitos lugares você não pode pregar o que nós estamos dizendo aqui. Em muitos lugares não se pode falar o que nós estamos falando aqui, porque alguém diz, não pode falar isso, não pode pregar isso. Os tempos mudaram, mas os tempos mudaram, mas a palavra não muda, a palavra é a mesma. A palavra ainda transforma, a palavra ainda liberta pela fé, né? No acreditar, no mover do Espírito Santo, ele ainda faz, ele ainda age. Como vai a sua fé? Será que não é hora de fazer uma reforma? Será que nós não precisamos fazer uma reforma na nossa fé? Hoje vivemos um evangelho que é totalmente diferente daquilo que foi pregado por nossos irmãos lá no século passado. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para a glória. Hoje o evangelho é muito voltado para eu. E cadê Deus? Cadê o Espírito Santo? Hoje nós vemos pessoas que chegam em nossos tempos e permanecem da mesma maneira. Chegam lá com seus brincos, seus cabelos pintados, chegam lá com as suas unhas pintadas grandes, chegam lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, servindo a Deus de qualquer jeito. Tem gente que serve a Deus de bermuda, tem gente que serve a Deus de qualquer jeito e pensa que é assim, bem diferente daquilo que nossos irmãos pentecostais, que começaram o movimento pentecostal aqui na nossa nação, pregavam. Não é hora de voltarmos atrás? Não é hora de fazermos uma reforma? Hoje nós vemos as igrejas dos templos pretos aí, né? Jesus Cristo não é trevas, ele é luz, ele é vida. E hoje virou a moda os templos pintados de preto, como se isso fosse algo, né, que agradasse a Deus. Precisamos pregar, precisamos falar a verdade. Martinho Lutero foi um corajoso que falou a verdade. Que Deus levante, como diz a nossa lição, homens corajosos, mulheres corajosas, que queiram pregar a verdade. Gostou do nosso conteúdo? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários. Gostou, não gostou, né? É palavra. Nós estamos pregando Bíblia. Nós estamos falando aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. O que Jesus Cristo disse foi: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Outra coisa não liberta. Só Jesus Cristo liberta através do Espírito Santo, né? Gostou do nosso conteúdo, né? Nos assista, temos outros vídeos gravados, né? Outras aulas gravadas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Isso quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso. Nós somos da Assembleia de Deus, né? Estamos localizados na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nossos cultos são quartas, sextas e domingos às 19 horas, na Estrada do Gentil, de número 100, em Itaipava, né? Onde você vai estar vindo e vai estar recebendo palavra que purifica, palavra de verdade. Se você gosta de ler também, gostaria de deixar para você que gosta de estudar a palavra, quer compreender o livro de Gênesis, nós temos o livro de nossa autoria, Gênesis para Teólogos. Ali vai estar aí nos nossos comentários o link que vai estar te encaminhando, apenas R$ 9,90 esse book. Também temos Êxodo para Teólogos, também você vai estar compreendendo. Temos a Trindade Revelada, temos, né, a predestinação sob uma perspectiva calvinista, temos alguns livros aí ao qual você vai estar lendo, né, e podendo se esmerar ainda mais na palavra. Vão estar nos nossos comentários, você vai ser abençoado, vai estar nos abençoando em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que tenha uma semana de bênção em Cristo Jesus.